Vereadores de Ribeirão aprovaram uma alteração no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, o que tem gerado discussão nos bastidores e também polêmica. Agora, as decisões do Conselho de Ética terão que receber parecer do Departamento Jurídico da Casa de Leis. Foi o vereador Lincoln Fernandes que propôs a alteração no Código de Ética da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A partir de agora, todo o processo disciplinar concluído pelo Conselho será remetido à Coordenadoria Jurídica do Legislativo. Antes, era a Comissão de Constituição e Justiça, formada por 5 vereadores que analisava os recursos. O político justifica que a mudança no andamento dos processos ganha mais consistência com a análise técnica. Ela busca transparência, eficiência e isenção no julgamento. Ela nada mais faz do que tirar a decisão política e colocar um parecer técnico. Se é um assunto jurídico, a gente está colocando na mão de juristas, mas eles não tomarão a decisão final. A decisão final é sempre do plenário. Mas a alteração, na verdade, foi proposta porque Lincoln Fernandes integra as 2 comissões, de Justiça e de Ética, e não abriu mão delas. É o mesmo caso de Isaac Antunes. É como se um juiz julgasse em primeira instância e na segunda também. Fabiano Guimarães votou a favor da mudança, mas analisa que o fato não dará brecha para futuros questionamentos. Todo o processo de embate, de defesa e de acusação, de análise de provas, de indícios, tudo vai ser analisado pelo Conselho de Ética e é ali que vai sair o último parecer, dali que já vai para o plenário. Vai ser apenas seguido de um parecer do jurídico da casa se ele seguiu todos os trâmites legais. A alteração do Código de Ética gerou discussão nos bastidores da Casa de Leis. Marcos Papa é enfático em dizer que não aceita ser julgado por um departamento jurídico, coordenado por um funcionário comissionado. Infelizmente, houve um retrocesso, a Comissão de Justiça não tem mais essa atribuição, pelo menos nesse ano. O ano que vem pretendo voltar um projeto de lei devolvendo à Comissão de Justiça para a análise de recursos que venham da Comissão de Ética, para que democraticamente, para que à luz da população e da imprensa, esses recursos possam ser analisados. Essa é a mesma preocupação desse advogado. O Wilson Estevão ajudou a elaborar a lei legislativa e acredita que antes de sofrer qualquer mudança, deveria passar por uma ampla discussão e que da maneira como foi proposta e feita é um retrocesso. Essa procuradoria, frise-se bem, indicada pelo presidente da casa, ou seja, se fosse num passado recente, um presidente que hoje se encontra preso, teria a procuradoria indicada por ele. E significa também que isso pode tornar uma judicialização daquelas decisões que forem tomadas pelo Conselho de Ética e pela Comissão de Justiça. Então, assim, é um retrocesso, é uma medida tomada sem estudo nenhum, sem embasamento nenhum. Além da alteração no Código de Ética e Decoro Parlamentar, essa nova Câmara, que está à frente dos trabalhos há quase 2 meses, ainda estuda criar uma corregedoria legislativa para fiscalizar os atos de cada vereador. Mas a função já é do Conselho de Ética. Essa iniciativa é precipitada, precisa esperar, precisa ser entendida por todos os parlamentares, a imprensa acompanhar, a sociedade acompanhar, para que esse assunto volte a ter pertinência de discussão aqui na Câmara Municipal. Isso é simplesmente uma criação de cargos ali dentro, não se sabe por quê, não se sabe com que objetivo, mas vão estragar o que está bem feito. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Sobre a criação da Corregedoria do Legislativo, o autor do projeto, Otoniel Lima, disse que o vereador corregedor seria a figura que iria apurar de maneira preliminar cada caso e, no final, emitiria um relatório das investigações para o Conselho de Ética e Decoro. Para falar mais sobre esse assunto, vamos agora com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. Tirando a autonomia de uma comissão e dando poder ao coordenador jurídico, a Câmara de Ribeirão, Roberto, não estaria cometendo um erro, já que se trata de uma casa política? Boa tarde a você. Boa tarde, Paulo Pucci, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Parece que a Câmara de Ribeirão Preto não toma juízo. A legislatura passada
mostrou o quanto que a falta de juízo criou de problemas. Essa legislatura, que aparentemente iria mudar, porque teve a mão do povo, porque teve o voto popular, porque teve apelos para mudanças, continua fazendo mesmas lambanças. Lá atrás, grupo dos 13. Lembra? Mandava, desmandava. Agora tem um grupo de 14 mandando e desmandando, e mandando de maneira errada, e trazendo problema de judicialização daquilo que é casa de lei política. Parece que os jovens vereadores de hoje continuam tão velhos quanto os que foram embora no ano passado. Quer dizer, pode estar havendo uma grande confusão entre os poderes, né, Roberto? Existe perigo aí que futuras decisões sejam somente judicializadas e não mais políticas? Mas está muito claro que assim será. Então, o que você vai ter? Um que foi indicado pela direção, pela presidência da Câmara, dizendo sim ou não, está certo, não está, esquece-se o embate político. Aí você vai criar problemas. O que você vai fazer? Você cria o problema judicial, leva-se lá na frente ele pode ser revogado e aquilo que foi dito que estava bem vai dar errado de novo. Aí, sabe o que acontece? Vai virar grande pizza tudo de novo. Vai virar uma grande pizza da Operação Serandija, viu? Precisa tomar cuidado, porque tem muita gente do lado de fora botando a mão nessa situação. O perigo é que o coordenador jurídico responsável aí pelos pareceres possa ficar refém exclusivamente do interesse do presidente da Câmara. Isso pode acontecer, não, Roberto? Vai acontecer. Ele foi indicado pelo presidente. O presidente vai dizer, olha, você não está indo bem aí, precisa ficar mais atento. Uma outra coisa que chama a atenção, quem é que do lado de fora está interferindo politicamente na Câmara? Quem é que do lado de fora está apitando coisa para que muitos vereadores que estão aí dentro passem o pé pela mão? Tem alguém apitando que o cidadão deveria ficar atento, deveria prestar atenção, porque o cidadão cobrou, pediu mudança. E as mudanças não estão acontecendo. Então tem interferência política externa, que não é de boa qualidade, claro que não é, chegando ali dentro. E ali dentro vai encontrando repercussão, vai encontrando ressonância, vai encontrando, enfim, aonde pôr a ideia ruim para pegar e pegar a cidade inteira, diga-se de passagem. Agora nós vimos na matéria aí da Ximena Osório que já está quase pronto um projeto de criação da Corregedoria do Legislativo. Será que os vereadores esqueceram que já existe um Conselho de Ética na Câmara? Será que eles sabem? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Porque se souberem, estão passando, repito, o pé pela mão, estão com outros interesses. Não estão com interesses claros, não. Se não souberem, por favor, tomem conhecimento de como isso funciona para que você caminhe corretamente. Lá é casa de lei política, debate político. Não me venha com a história de que vamos colocar lei primeiro judicial, aquela ladainha toda que nós estamos acostumados, para depois chegar à política. Primeiro é política lá, viu? Não sei se estão sabendo. Obrigado, Roberto, pela sua participação no Jornal da Clube de hoje.